A Avante, Educação e Mobilização Social apresenta Centrópolis, uma jornada pelos direitos. Audionovela produzida com o apoio da Kinder Not Health, KNH, através do projeto Estação Subúrbio, nos trilhos dos direitos. Acompanhe. A viagem começou. O dia estava calmo. O sol reinava no céu, apesar do vento frio que passava vez ou outra. Os dois estavam bem animados com a aventura. Enquanto pedalavam, iam olhando a estrada, admirando as paisagens, vendo os animais e pessoas que passavam. A estrada não era muito movimentada, mas os dois não se sentiam sozinhos. Se faziam companhia em um clima de esperança e cumplicidade. Mesmo porque, depois de tudo que viveram em sua cidade, Guga ficou encantado com Tina. Vez por outra, se pegava, com cara de bobo, olhando para ela. Isso provocava um pouco de vergonha em ambos. Por isso, enquanto ela corava, ele disfarçava. Ela, sabiamente, para romper o gelo, começou a puxar assunto. Durante o caminho, muitas foram as conversas que tiveram. Conseguiram se conhecer, falar do que mais gostavam nas suas aldeias, do que mais gostavam de brincar. Piadas com graça e sem graça. Descobriram que até as mais sem graças eram as mais engraçadas. A conversa foi boa nesse início de viagem, até que o silêncio tomou conta dos dois. Guga imaginava: nossa, foi muito bom eu ter me oferecido para viajar com ela. Sinto que vou aprender muita coisa. Assim, vou poder fazer muita coisa boa quando eu voltar para minha cidade. E ao mesmo tempo eu vou estar perto dessa menina. Ela é inteligente, é meiga, é forte, encantadora. Eita. Quando ele se percebeu, olhando fixamente e derretido para ela, se recompôs. Então, Tina rompeu o silêncio. Foi muito legal como seus amigos ficaram empenhados com a ideia de serem mais participativos nas reuniões de adultos. Foi mesmo. Nunca tinha visto eles tão animados com as coisas sérias da cidade. Acho que parte disso foi por sua causa, Tina. Muito obrigado. Ah, que isso, Guga. Acho que você despertou neles a vontade de serem mais ativos. E olha o que vocês conquistaram. Então, Tina começou a passar muitas informações importantes para Guga. Informações que aprendeu com a sua avó, que além de sábia anciã, conhecia bastante os direitos das crianças. Não à toa, tinha conseguido construir uma cidade mais coerente com os temas da infância. Guga, como era curioso e meio nerd mesmo, começou a perguntar. Mas Tina, me explica um pouco melhor sobre o ECA? Claro! O que você quer saber? Quando criaram essa lei? Bom, o Brasil, em 1989, assinou as ideias aprovadas pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, na Convenção dos Direitos da Criança. Depois disso, criou a própria lei e fez a gente ser visto diferente. Em 1990, foi aprovado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente começou até a ser considerado pessoa. Ué, e antes a gente era considerado o quê? A gente era considerado de menor, regido pelo Código de Menor. Não éramos sujeitos de direito. Não existia lei que olhasse a gente como pessoas em desenvolvimento, entendeu? A infância era considerada uma miniatura dos adultos e a adolescência um limbo. Ah, isso eu acho que eu já ouvi falar. Não era aquela lei que ficava focando mais em crianças que estavam na rua, doentes, alguma situação assim diferente, que eles classificavam como infratores? Sim, é verdade. Mas outro dia eu falo um pouco sobre isso com você, tá bom? Foi preciso, Guga, criar um monte de regra para dizer que a gente existia como cidadão. Mas acho que nem os adultos conhecem os próprios direitos. Todos os nossos Imagine direitos os nossos. fundamentais. Mas isso aconteceu depois de muitas coisas. Teve a elaboração de tratado internacional, movimento de organização das crianças. Mas isso só ficou mais fácil mesmo, que ainda é difícil, mas ficou um pouquinho mais fácil depois da abertura política pós-ditadura militar. Eita, é muita coisa mesmo, viu, Tina?
Mas depois eu vou querer saber mais sobre isso, tá bom? Mas antes, o que quer dizer mesmo sujeito de direitos que você falou aí no meio da sua conversa? Sujeito de direito é quem tem que agir de acordo com a lei, ou seja, tem direitos garantidos, portanto podem ser cobrados deveres. E se não agir, tem consequência. Mas para isso, toda criança deveria conhecer seus direitos através da família, da escola. É verdade, mas acho que nem os adultos conhecem os próprios direitos. Imagine só conhecer os nossos. Na hora que a gente nasce, a gente já passa a ter direitos. Temos direito a um nome, a nacionalidade de onde a gente nasceu, viramos cidadãos do país. Aí os direitos que a gente adquire por ser cidadão são tipo educação, saúde, alimentação, lazer, moradia, convivência comunitária e familiar e várias outras que a gente já falou naquele encontro com as crianças, lembra? Seria massa se os detentores de deveres garantissem todos os direitos, não só os nossos, mas o de todos os cidadãos. Seria massa mesmo. Desculpa a pergunta, mas você falou de detentores de deveres? O que é isso mesmo? Ah, sim. No nosso caso, os detentores de deveres são a família, o Estado, a sociedade, nossos pais e mães, o conselho tutelar, as escolas, a rede de assistência social e saúde, além de todos os cidadãos e organizações. Por exemplo, o artigo 4º fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao transporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso está no ECA, de 2019. Entendi. E o artigo 5º, que diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Uau! Que conversa legal, Tina. Depois eu que sou nerd, você é cheia de conhecimento aí. Ainda bem que você sabe tudo isso pra me ensinar. Ouvem um barulho que chama a atenção e os fazem frear as bicicletas. Com isso, os dois decidem parar um pouco para descansar na estrada. Olha, Tina, que legal. Daqui de cima dá pra gente ver o moinho da vila do Canal do Vento Sul. Sentaram-se no mirante, embaixo de uma árvore enorme, com uma mangueira, que fazia uma sombra ainda maior. Pegaram algumas mangas, afinal já estavam com fome, e ficaram admirando a fila lá do alto. Vendo dali, parecia um monte de casinhas de brinquedo, tão pequeninas. Os dois curtiram um pouco a brisa enquanto recarregavam as energias. O sol brilhava ainda mais forte. Aquele tempo em silêncio foi suficiente. Se sentiram revigorados. Afinal, vez por outra, batia um vento fresco e aplacava o calor. Já deveria estar perto do meio-dia, quando despertaram, beberam um pouco de água e se animaram para voltar à viagem. Bom, vamos voltar para a nossa estrada, senão chegaremos lá muito tarde e podemos não conseguir um lugar bom para ficar. Pegaram a estrada de novo. Pedalaram por horas, mas para Guga nem parecia. Estava tão feliz de acompanhar a amiga nessa viagem. Ficaram um bom tempo em silêncio. Guga pensando no que fariam quando chegassem em Terra Santa. E Tina preocupada com a sua avó. Até que lembrou-se de outro conto da velha e resolveu contar para Guga. Lembrei de um conto que a minha avó contava sempre que falava da garantia de direito das crianças. Ele começa assim. Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo o pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado, morrendo de medo. Correu para o pátio da fazenda, advertindo a todos, dizendo que havia uma ratoeira na casa. A galinha pediu desculpas. Dizia que entendia que era um grande problema para ele, mas que isso não a prejudicaria. Então, não se importava.
O rato foi até o porco e disse o mesmo. O porco disse que nada podia fazer, a não ser orar, e que não se esqueceria do rato quando fizesse suas orações. O rato dirigiu-se então para a vaca, e ela, indiferente e ridicularizando, perguntou se isso lá era perigo. Então o rato voltou para sua casa, abatido, triste, para encontrar a ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra bem venenosa, e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente para o hospital. Ela voltou com febre, e todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e os vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema é que o problema de um é problema de todos. O que será que vai acontecer quando eles chegarem em Terra Santa? E o que será que Guga está sentindo por Tina? Acompanhe isso e muito mais nos próximos episódios. A Avante, Educação e Mobilização Social apresentou Centrópolis, uma jornada pelos direitos. Uma audionovela com o apoio da Kindernot-Hilfe, KNH, através do projeto Estação Subúrbio, nos trilhos dos direitos. Siga nossas redes sociais e acompanhe nosso site. Um abraço e até breve!